Boa noite. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento que a gente se inspira, recebe da Tua instrução, da Tua paz, que a gente possa ter um bom momento, Pai, um bom momento de motivação, de inspiração para continuar nesse caminho que a gente chama aqui de uma experiência real contigo, Senhor. Abençoa cada pessoa que aqui está, quem está ouvindo isso, em algum lugar distante, na internet, em casa, que essa reflexão possa aprofundar no nosso coração e na nossa consciência o desejo de descobrir cada vez mais de quem o Senhor é e de quem nós podemos ser quando estivermos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus a gente pede assim. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Bem-vindo à Nova Semente. Para você que está visitando a gente, essa é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para todas as semanas nós aqui buscarmos juntos, viver uma experiência real com Deus. Hoje eu me despeço de vocês no último episódio dessa série que a gente ficou aí 4 semanas, fazendo. Então hoje é o último episódio da série Bom Demais para Não Ser Verdade. Nós falamos sobre alguns assuntos que são difíceis de dialogar com pessoas que talvez tenham dificuldade de crer, que para alguns aquele processo doloroso de acreditar, para outros a facilidade de crer, mas alguns assuntos, mesmo sendo fáceis de crer, são polêmicos. Então, por exemplo, nós tocamos no assunto do dilema de Deus, o sofrimento humano. Se Deus é tão bom e é tão justo, por que a gente sofre tanto? Falamos sobre milagres, se eles podem existir ou não, e se você que crê em Deus pode crer em milagres. Falamos sobre a existência de Jesus e da sua ressurreição, argumentos da história a favor e contra a ressurreição de Jesus. Para você que não acompanhou essa série, volta lá nos vídeos, nosso podcast, nossa mídia social, tem ali todos os episódios disponíveis para você poder ouvir, encaminhar para alguém também. E hoje vou falar um pouquinho sobre a lei universal. Será que a gente sabe desde que nasce o que é certo? Ou que certo e errado é errado? Vocês acham que a gente sabe isso? Desde que nasceu, todo mundo já nasce com uma consciência de que certo é certo, errado é errado? Ou a gente aprende isso na vida? O que vocês acham? A gente aprende, vê nosso pai e nossa mãe, ou a criança já nasce com um negócio assim, é meu, eu quero, e aí daqui a pouco a mãe diz, isso é feio, filho. Aí papai diz assim, não mente, filho, tem que ser uma pessoa verdadeira. Mas quando toca telefone, mamãe diz assim, diz que mamãe não está. Como é que fica isso? A gente aprende essa incoerência, a gente tem uma fonte moral objetiva que transcende as categorias sociais de construção da nossa ética, da nossa moralidade. Ou a gente aprende isso e tem que simplesmente escolher o que é certo e errado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa lei universal. Quero começar com uma frase para vocês que eu ouvi de alguém que disse assim, defendendo essa ideia de que existe uma lei universal, de que existe um código moral que alguns chamam de um certo, que é real, que está sobre todas as coisas. Essa pessoa diz assim, se Deus existe, vamos começar pelo contrário, se Deus não existe, então o que Hitler fez é só uma questão de opinião. Vou repetir. Se Deus não existe, o que Hitler fez é só uma questão de opinião. Porque a gente não teria um padrão moral para poder dizer que o que ele fez estava errado. Se Deus não existe, é só uma questão de opinião. Alguém vai dizer assim, não, isso não é possível, porque todo ser humano sabe que errar pode ter consequência. Ou todo ser humano sabe que matar não é bom. Mas alguém diz assim, mas tem culturas onde matar é extremamente aceitável. Aliás, tem culturas que a própria Bíblia revela que matar e oferecer crianças e bebês em sacrifício para alguns deuses pagãos era não só aceitável, como desejável para aquele povo. Então como é que fica a gente tomar decisões e entender? Por exemplo, eu li um capítulo de um livro que chamava Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu.
Alguém já ouviu falar desse livro? Esse livro está em maioria das livrarias. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E esse livro vai tratar vários argumentos. O argumento cosmológico, que é a origem do universo, se existe esse designer inteligente por trás de tudo. Ele fala do argumento teleológico, o sentido do universo, a coerência das coisas. E esse argumento de hoje ele chama de argumento moral. É o argumento que diz que existe um código moral que todo ser humano tem acesso. E isso remete a um autor desse código moral. Então, se todo ser humano tem acesso a esse código moral de maneira natural, é porque isso implica em que acima desse código moral deve existir alguém que está além do código moral, que é uma pessoa, ou que é um ser, ou que é uma inteligência, que traz para todo ser humano essa moralidade. Por quê? Se você acredita no caos, na matéria, ou na existência vinda do nada, na sua cosmovisão, você teria muita dificuldade de justificar os atos de Hitler. Ou você teria facilidade em dizer que o que ele fez estava certo para ele. Ok. Mas a gente não concorda com isso no fundo do coração. Nenhum ser humano concorda com isso. E o capítulo do livro que trata do argumento moral se chama assim: Hitler versus Madre Teresa de Calcutá. Então, ele está dizendo o seguinte: como é que eu vou dizer que Madre Teresa é mais correta que Hitler? Por que a gente diz isso? Porque Madre Teresa ela tem umas virtudes que todo ser humano queria ter. Humilde, ela é doadora, generosa, ela escreve a sua história de vida baseada nesses valores. Mas quem disse que Madre Teresa é mais copiável e invejável do que alguém que tinha até boas intenções de purificar uma raça completa e só que usou o método da violência para isso? De onde a gente tira que um é melhor do que o outro? Aí você diz assim: bom, eu julgo isso de acordo com o que eu acredito. Mas você vai concordar comigo que no universo de diversas culturas, as convergências de opinião sobre o que é certo e o que é errado, elas são muito maiores do que as diferenças e divergências. A maioria das culturas concorda que matar é simplesmente errado. E a maioria das culturas concordam que humildade é uma virtude que é desejável, que é elogiável, que generosidade é uma virtude desejável. Então, de onde sai isso? De onde vem essa estrutura? Vamos fazer uma ponte com a Bíblia sobre isso também, tá? Então, de onde vem essa fonte objetiva de moralidade? Deixa eu fazer aqui um teste com vocês. A gente tem algumas diferenças, né, sobre como pensar. Vou pedir um pouquinho de luz para ver vocês. Tudo bem, pessoal? Eu não enxergo realmente ninguém. A luz fica no meu rosto aqui, eu só vejo uma escuridão e eu vejo vocês aqui, ó. Então, sempre eu dou uma olhadinha para vocês, é para me sentir seguro. Né? Agora já estou me sentindo tímido, estou vendo todo mundo. Vamos lá, teste rápido. Eu vi um professor de Harvard falando sobre moral e ética, e ele falava sobre a moral do assassinato. Então eu vou dar alguns cases. Esses cases que eu vou falar aqui rapidamente, para uma pesquisa de interação com vocês, qualquer um que fez uma faculdade de filosofia ou direito, passou por aulas de ética e teve contato com esse tipo de informação. Essa é uma famosa estrutura que é apresentada para decisões morais. Vamos lá. Você é um maquinista de trem. E você está dirigindo o seu trem a 100 km por hora. E você nota que ao final do trilho, existe 5 trabalhadores trabalhando ali. E você tem que frear. E quando você freia, você percebe que o seu freio quebrou. E você não tem como frear. E você vai dar de encontro com 5 trabalhadores. 5 famílias vão perder o seu pai, o seu esposo. E você toma uma decisão porque você vê que tem no trilho uma opção de mudar de direção. E o volante ainda funciona. Então você pode optar virar o volante e naquele caminho só tem um trabalhador ali. E certamente ele morrerá. O que você escolhe? Virar o volante para matar um trabalhador ou permanecer no mesmo caminho e permitir que o destino cumpra seu propósito? Quem aqui viraria o volante para matar um trabalhador? Deixa eu ver as mãos. Pode levantar. Quem não levantou vai matar os 5? É isso? Alguém continuaria no 5? Ah, tá indo, Deus que quis. Ok, a maioria de nós faria o quê? Mataria ou escolheria matar, com a nossa decisão do volante, uma pessoa. Porque no nosso critério moral, uma pessoa morrer é melhor ou menos pior do que 5 famílias perderem seus pais. Ok, todos concordam com isso.
Agora, vou mudar um pouco a história. Estou falando do argumento do Michael Sanders, ele é esse professor de Harvard, tá? Eu não seria tão inteligente para pensar essas coisas. Ele diz assim, imagine agora que você não é o maquinista. Você é alguém que está observando o trem. Você está apenas numa ponte e o trem vai passar logo embaixo. Você está vendo que o trem está a todo vapor, você percebe que ele está com algum problema, o freio continua quebrado, você vê os 5 trabalhadores e você está observando. E você diz assim, puxa vida, o que eu poderia fazer? E você olha ao seu lado na ponte, tem uma pessoa extremamente obesa, e você diz assim, se eu empurrar essa pessoa e ela cair no trilho, talvez o trem pare mesmo e eu evite a morte de 5 pessoas. Você empurraria o gordinho no trilho? Quantos empurrariam ele no trilho para evitar a morte de 5 pessoas? Levante a mão. Alguém mataria o gordinho? Olha, tem um pessoal que mataria o gordinho. Ok. O ponto é, eu não vou perguntar porque vocês fariam isso, mas eu creio que a lógica é a mesma. Prefiro que morra uma pessoa do que 5. Mas alguns alunos no teste disseram isso soar extremamente mais errado do que o primeiro caso. No primeiro caso, o maquinista estava envolvido com a situação, ele só virou o volante. Nesse caso, houve um assassinato, um desejo meu de matar um inocente que não estava nem envolvido. Isso é muito mais errado do que aquilo. E aí o professor retruca. Mas aquele homem naquele lado do trilho também não escolheu morrer, percebe? A decisão é a mesma, ele também não teve escolha. Ele também é um inocente que não escolheu morrer. Você virou o volante. Aí ele diz assim, mas o fato de empurrar a pessoa parece que é mais errado. E aí o professor disse assim, ok, então vamos imaginar que esse gordinho estivesse no alçapão, se tivesse só que virar um volante para ele cair. Era mais ou menos errado. Aí o rapaz pensou assim, puxa, continua parecendo mais errado. Outro caso, você é um médico, chega no seu consultório, 6 pessoas gravemente feridas, os 6 de um acidente de trem. Eles chegam lá. Quando eles chegam, você percebe que 5 deles eles estão em um estado que dá para cuidar, mas se não cuidar desses 5, ao final do dia eles vão morrer. E um está gravemente ferido, se você não atender essa pessoa, ela vai morrer. Quantos de vocês escolheriam atender a pessoa que está gravemente ferida e permitir que os 5 morressem? Você? Pensa bem. Quantos escolheriam atender os 5 e deixar aquele gravemente ferido morrer? Pois é, a lógica continua sendo o quê? A mesma. Eu quero atender a maioria. Agora pense o seguinte. Você tem 5 pessoas precisando de doação de órgão nesse estado grave. E você, ao lado, numa sala ao lado, você tem um jovem saudável, atleta, que veio fazer um check-up e está dormindo na sala ao lado. E você pode dar um sorinho nele, ele dorme, você arranca os órgãos e salva 5 pessoas. O que você faria? Alguém mataria esse jovem saudável? Pode levantar a mão. A gente não vai, né? Pensa bem, não é a mesma lógica? Apenas um morreria, mas 5 viveriam. Mas a gente acha isso extremamente o quê? Errado. A lógica é sempre a mesma. Aí ele fala, pode apagar a luz que eu estou ficando tímido agora. Tem 2 leis, ó que legal. Pronto, agora só vejo vocês. Tem 2 leis morais nesse sentido. Uma é consequencial. Ela trabalha com a consequência. Qual é o dano menor? Qual é a consequência menor? É por essa que eu vou, porque eu acho ela mais certa. A outra é uma consequência, aliás, uma lei e uma moralidade categórica. Eu não penso na consequência, mas eu penso no tipo de categoria de mal que eu vou gerar, que é um assassinato, é matar alguém inocente. Na outra consequência, nessa categoria. E há uma discussão longa. Isso foi só uma introdução de uma aula sobre moral. Imagina, por que é que a gente acha algumas coisas mais erradas do que outras? Por que que a gente tem dificuldade de acreditar que empurrar alguém inocente no trilho para salvar 5 não é certo? Parece, e me parece claramente, pela cosmovisão que tenho, pela crença que carrego, que existe uma moralidade objetiva que a gente pode acessar. E que todo ser humano nesse mundo parece que nasce voltado com essa bússola apontando para essa moralidade, mesmo que de alguma forma isso aponte para algo extremamente distante, talvez até inacessível para alguns, mas você quando debate fala, eu sei o que é certo, eu acho que eu sei o que é certo. Como aquele bebê que está brincando com um carrinho, muito feliz com o carrinho.
E ao lado dele tem um outro bebê com 10 carrinhos, extremamente entediado. Mas ele tem 10 carrinhos. E ao olhar o bebê que tem um carrinho e está feliz, ele fala assim, eu quero o dele. E ele pega para si o carrinho. O que ele queria não era o carrinho, ele tinha 10. Aquele bebê queria a felicidade do outro. Aí alguém vai dizer assim, a inveja começa cedo. O orgulho parece que já nasce com a gente. E a gente vai aprendendo isso na vida e vai entendendo que a gente não consegue dar conta daquilo que a gente é e sabe, de algum jeito misterioso, aquilo que deveríamos ser. Todo mundo tem esse critério. Relativismo nessa hora parece um aspecto muito, que soa até falso. Sabe, falar assim, cada um escolhe o que é certo, já ouviram isso? A verdade é relativa, ou por exemplo uma frase que em si é um paradoxo absoluto, que é, não existe verdade absoluta. Já ouviram essa? Não existe verdade absoluta, que em si se desconstrói. Se não existe verdade absoluta, essa frase em si só não pode ser verdade. Porque não existe verdade absoluta, então essa frase também não é verdade. Então, como é que a gente vive num mundo desse? Onde um professor dá um trabalho de ética numa faculdade e o aluno faz uma descrição profunda de que a ética é relativa. O que é certo para você pode não ser certo para mim. Se você concorda com um tipo de família e eu não concordo, ok, vamos ser felizes. Se você concorda com um tipo de moralidade que mata e eu não, ok. É tudo relativo. Porque nós somos uma espécie em evolução. Porque os instintos que nós temos como seres vivos, como animais que somos mais animais racionais, seres racionais, nos diferencia nas construções sociais que a gente elabora. Mas é tudo relativo, porque tem culturas que não vão querer isso, outras vão querer. Aí esse professor deu um trabalho, esse aluno representou, argumentou, entregou o trabalho lindo, numa capa azul, entregou, o professor está aqui na data, meu trabalho. O professor olhou o trabalho, leu o trabalho, viu o argumento do aluno e falou assim, na capa, escreveu, nota 0. Motivo, não gosto de capas azuis. Entregou para o aluno. O aluno, desesperado, volta ao professor e fala assim, puxa vida, o senhor foi extremamente injusto. Por que nota 0, não gosto de capa azul? Que critério é esse? Ele falou, você disse que tudo é relativo. Que os critérios são relativos. O que pode ser certo para você, pode não ser certo para mim. Eu não gosto de capas azuis e acho que você merece 0. Isso é certo para mim. E aí? Ele diz, isso é extremamente injusto. Ele falou, em qual critério? No seu ou no meu? Porque olha, eu tenho autoridade. Se esse é o argumento. Aí o aluno parou e pensou, ele disse, pelo menos em um argumento a gente concorda que está fora do seu e do meu critério. O argumento da justiça. Nós cremos no valor da justiça que está sobre e fora do seu critério e sobre e fora o meu critério. Entende o que eu quero dizer? Suave e injusto para os dois. De um certo prisma. Mas devia existir uma moralidade então que regesse esses dois aspectos. Então, alguém vai dizer assim, não, mas o que é certo, esses são os argumentos contra a moralidade objetiva, ele muda de cultura para cultura. E eu vou dizer a você, isso é curioso. Por exemplo, uma época na Europa, matavam bruxas. Porque acreditavam que as bruxas, elas tinham poder para matar pessoas. E elas tinham poder para enfeitiçar pessoas. Então era autorizado pela lei matar bruxas. Essa ideia de caça às bruxas, né? Vem daí. Depois de um tempo, descobriram que a bruxa não tinha esse poder todo. Então disseram assim, não pode mais matar bruxa, a lei mudou. E alguém diz assim, tá vendo? A moral é relativa, ela é situacional. Ela pode mudar de situação para situação. E eu digo a você, pode ter mudado a lei, mas matar continua sendo errado para todo mundo que matava. A gente pode buscar legitimidade e o direito instrumentaliza vários tipos de leis que ajudam a gente a, por exemplo, ser defendido quando matamos em legítima defesa, mas matar continua sendo algo estranho ao ser humano. Então a gente pode entender o seguinte, na nossa cultura ocidental, latino-americana e ocidental no geral, você pode ter uma mulher. Hoje se fala em poliamor, hoje se fala e até em poligamia para ser oficializado, mas até onde eu sei, na cultura que nasci, uma mulher só. Só que em outras culturas orientais você pode ter 2, em outras 4, em outras você pode ter mulheres sem limite. Mas todo mundo concorda, mesmo com as variações,
de que ter qualquer mulher em qualquer momento é errado. Deve haver um respeito, porque a mulher pode ser de outra pessoa, porque essa pessoa pode não gostar de ser usada, porque usar um ser humano, um corpo, pode ser não tão aceitável assim, as pessoas não são coisas. Ou seja, volto a dizer, as convergências em todas as culturas, mesmo com as suas diferenças, elas são muito maiores na moral absoluta do que as diferenças. Todos concordam praticamente com as mesmas coisas. Um autor que eu gosto bastante, e cito aqui para vocês semanalmente, C.S. Lewis, ele escreve no livro Cristianismo Puro e Simples, uma citação, e você que gosta desse assunto, de argumentação nesse sentido, eu recomendo a leitura do primeiro capítulo. Ele fala sobre essa questão do certo e do errado. Ele é ex-ateu, então ele diz assim, na primeira citação que eu separei: como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas de que modo eu tinha essa ideia de que justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando chamei de injusto? Então ele, como ateu, tinha suas dificuldades de acreditar no universo criado por um Deus que fosse moralmente correto, todo bem e todo verdade, porque ele dizia o universo é muito ruim. Mas quando ele dizia isso, ele pensava assim: mas por que eu estou dizendo que o universo é ruim? De onde eu tirei essa lógica do que é justo e injusto? Um homem não consegue dizer que uma linha está torta sem ter uma referência do que é uma linha reta. O que é que eu estava chamando de injusto? E ele começou a pensar por aí. No livro, se você é curioso por isso, ele abre diversas vezes o coração dizendo quais eram os argumentos de como um pensador, que ele é, um acadêmico ateu, tinha de questões com o cristianismo. E ele vai trabalhando essas questões através do livro. Então ele vai dizer o seguinte: nessa questão de um padrão moral, você pode suprimir esse padrão. Você pode negar que existe esse padrão. Você pode falar assim: esse padrão não existe, vou negá-lo. Só que a sua reação às atitudes de pessoas que cruzam com o teu caminho moral, ou com essa moral objetivo, que alguns chamam de consciência, quando isso cruza contigo, te incomoda, e a tua reação diz muito do que você acredita. Vou dizer a você, você pode dizer assim: eu não acredito que é errado, isso não mexe comigo. Mas quando você vê algum tipo de coisa que cruza esse padrão moral objetivo em você, aquilo te incomoda. E você fala: eu até acho que pode ser correto, mas de alguma maneira isso me deixa desconfortável. Então, parece que o que é certo, a gente simplesmente não decide o que é certo. A gente não determina isso. Parece que o que é certo, a gente simplesmente descobre. A gente vai descobrindo que o que é certo é simplesmente certo mesmo. As nossas reações vão dizendo isso. E é interessante que numa lógica simples, de premissas, se existe uma lei objetiva universal, essa lei objetiva universal não pode ter vindo do caos. O caos não geraria uma lei moral objetiva, porque quem é evolucionista ou darwinista acredita em construções sociais instintivas de seres que foram através de que prevalece o mais forte ou aquele mais apto. Isso vai gerando decisões sociais para a manutenção do mais forte e para gerar o bem comum. É uma situação altamente complexa. Olhar através da evolução e através da cosmovisão que nega a Deus como materialismo ou naturalismo, você tentar interpretar o que é moral ou o que é ético. Por isso aquela frase: se Deus não existe, o que Hitler fez é só uma questão de opinião. Mas se você crê que Deus existe, essa lei moral, ela implica num autor. Esse autor, ele é aquele que, de alguma maneira, expressa o seu desejo, sua vontade nessa lei moral. E todos os seres humanos têm acesso a essa fonte objetiva, mesmo que transcendente, mesmo que longe, mesmo que você não saiba por que você sente que aquilo é errado, mas você sente que aquilo não vai de encontro ao que você é, ou ao que você foi projetado para ser, ou mesmo que você não saiba ou não creia nisso, você fala assim: mesmo assim eu me sinto desconfortável. Aí ele vai escrever sobre esse certo real e fala uma coisa interessante. Ele diz assim no livro, ainda no mesmo livro, tá? No mesmo capítulo, Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: no momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor que outro,
Na verdade, você está mensurando ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles conforma-se melhor a este padrão do que o outro. Contudo, o padrão que mede duas coisas é, de certo modo, diferente de ambas. Você está, de fato, comparando ambos com alguma moralidade real, admitindo que existe alguma coisa chamada certo real, independentemente daquilo que as pessoas pensam e que as ideias de algumas pessoas aproximam-se mais desse certo real do que outras. Pense da seguinte maneira: se as suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e a dos nazistas menos verdadeiras, então deve haver alguma coisa, alguma moralidade real para que elas sejam consideradas verdadeiras. O que ele quer dizer é que quando você compara o seu código moral e diz assim: eu creio que o que Hitler fez é extremamente equivocado para a humanidade. Se você fala isso, você não pode estar comparando simplesmente com o que Hitler fez. Você tem que ter um padrão do que é extremamente moral para a humanidade, para poder ter essa comparação. Então ele está dizendo, ninguém compara uma coisa com a outra. Você compara as coisas com uma coisa maior. Ele diz, se você está fazendo isso, julgando o seu código moral, na verdade você está julgando ele perante um absurdo que seja para você, porém, uma realidade superior a você. Aí ele termina dizendo o seguinte, última citação. Os seres humanos, isso tem a ver comigo e com você, seres humanos, por toda a terra, possuem esta curiosa ideia de que devem comportar-se de certa maneira, ok? Eles realmente não podem se livrar disso, todo mundo tem esse negócio consigo. Em segundo lugar, que eles na verdade não se comportam dessa maneira. Eles conhecem a lei da natureza, eles a descumprem. Aliás, eles conhecem a lei da natureza, 2 pontos, eles a descumprem. Esses 2 fatos são o fundamento de todo o pensamento claro sobre nós mesmos e sobre o universo no qual vivemos. Em outras palavras, nós conhecemos aquilo que é certo. E nós também temos convicção de que não conseguimos viver e fazer tudo aquilo que é certo. O Leandro Carnal, que é um professor, um historiador e um filósofo também, ele fala muito de filosofia, ele participa daquele café filosófico, alguns de vocês acompanham certamente, e ele falou uma coisa interessante numa entrevista dele, ele disse assim, o ser humano é um bicho esquisito, né? Ele falou assim, um ser estranho. Ele é capaz de saber algo que é errado e definir que aquilo é errado e ainda continuar escolhendo diariamente aquilo que é para ele errado. A gente tem essa habilidade de mesmo sabendo que é errado, continuar escolhendo o que é errado. E ele começa a fazer uma análise dos pecados e da nossa dificuldade de harmonizar aquilo que a gente considera ser ético e moral com aquilo que a gente vê no espelho. A Bíblia fala disso o tempo todo. Na verdade, a introdução do que eu estou fazendo aqui para vocês, de maneira mais filosófica talvez, para pensar em alguns argumentos, a Bíblia já falava disso há muito tempo. A literatura judaico-cristã fala disso com muita clareza. Muita clareza. Eu vou ler um trecho que Paulo apóstolo escreve, e você vai me dizer se você se parece com esse conflito, quando ele trata da moral objetiva e a lei que rege o corpo dele. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, que ele chama essa objetividade moral de lei de Deus. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você se parece com Paulo, sim ou não? Eu quero. Na verdade, eu sei o que é para fazer. Está claro para mim, eu sinto. Aliás, quando eu faço o que não é, eu sei que está errado e eu me sinto desconfortável. Mas eu não consigo fazer. Eu vivo nessa luta constante. Eu não consigo fazer.
A gente vive assim. É tão interessante que, quando eu acabei de falar na primeira sessão, um casal me procurou, foi tão sincero e singelo a nossa conversa. Eles disseram assim para mim: pastor, sabe aquela parte do que sabe o que é certo e não consegue fazer? Pois é, a gente está vivendo isso. A gente tomou uma decisão na nossa sexualidade de guardar um ao outro para o casamento. A gente considera esse valor impressionantemente verdadeiro para nós. Para alguns isso é uma loucura, pastor. Para nós isso é certo. Mas pastor, pastor, está tão difícil, pastor. Aí eu falei: eu sei, meu querido. Pastor, eu sou muito tranquilo. Está difícil, pastor. Eu falei: ainda mais agora que está chegando o casamento, fica mais difícil, não fica? Fica, pastor. Né? Então, a gente falou de maneira tão aberta, eu entendo isso. E eu falo disso como apetites que a gente tem, instintos que a gente tem. Parece que a gente tem uma lei interna que só deseja o que é mal. Tem gente que passa por aqui e fala comigo no gabinete pastoral e diz assim: pastor Felipe, eu te ouço aqui direto e eu estou buscando um caminho com Deus. Eu frequento a Nova Semente há um ano e meio. Eu venho ouvindo sobre Deus, eu venho tomando pequenas decisões. Mas pastor, eu vou dizer a você, eu tenho uma habilidade, pastor. Eu decido o errado atrás do errado. E quando eu acho que vai ser o certo, eu faço errado de novo. Eu tomo decisão errada atrás de decisão errada. Decisão errada atrás de decisão errada. Pastor, eu só namoro gente estragada, pastor. Pastor, só vem gente ruim para falar comigo, para gostar de mim. Aí eu falei assim para ela, bem sincero. Assim, será que as pessoas estão estragadas? Ou a tua visão sobre elas, ou você está tomando decisões estragadas? Ela: pode ser. Na verdade, pastor, está todo mundo estragado mesmo, né? Eu falei assim: não, senhora, vamos falar da gente, porque é fácil falar que está todo mundo estragado, não é verdade? Agora, e eu? Será que eu não estou desajustado e tomando decisões desajustadas? E será que por isso eu não consigo conviver com pessoas e ser feliz no relacionamento, como é o caso dessa moça? Pastor, eu não consigo fazer certo. Eu sei o que é certo, eu estrago tudo. Eu estrago tudo. Eu vou dizer a você, eu sinto isso na minha pele, direto, essa luta interna. Qualquer um que leva Deus a sério e começa a querer experimentar esse código moral, essa fonte de amor e de verdade, de bem, qualquer um que faz isso e leva a sério, começa a viver uma luta. Começa a viver uma luta. Eu vou dizer a você, tempo atrás, eu fiz um detox. Está na moda. Recebi uma revista, tinha lá, 40 dias, detox. Primeiro dia, água. Só água. Deu um choque no meu corpo, começou a expelir toxina, ok. Segundo dia, suco. Suco verde, horroroso. Você bebe aquele negócio amargo. A mulherada bebe isso como se fosse mel. É horrível. Põe couve. Eu não devia dizer couve no suco, não faz sentido. Aí, terceiro dia, fruta, vai. 40 dias. 40 dias. Corta carne, corta queijo, corta derivado de leite, corta açúcar branco, corta tudo. Corta a vida. E aí você come aquilo que é de verdade, que Deus disse que é bom. Minha esposa me deu um maior apoio. Eu ia falar maior apoio, não sei de onde tirei isso. Ela disse assim: você quer suco de melão ou de melancia? Todo dia ela vinha para mim: você quer não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: amor, eu quero de melão. Mas vem cá, amor, deixa eu te confessar uma coisa. Eu falei sério com ela. Deixa eu te falar o que está acontecendo comigo, amor. Preciso abrir meu coração. Nessa hora diz que dividir nossa luta fortalece, não é verdade? Eu falei assim: amor, eu sou um desgraçado. Eu sou um miserável, eu sou um fraco. Amor, eu não consigo vencer um pedaço de pudim, amor. O pudim ganha de mim, imagina a minha moral. Amor, você quer saber do que eu estou com vontade? Aí eu falei para ela o que eu estava com vontade. Falei assim, um papo no sofá com ela. Falei: amor, você fala para mim do que eu estou com vontade agora. Eu estou com vontade, amor, de tudo que não presta. Minha mente só deseja o que não presta. Eu só quero comer junk food, eu quero comer hambúrguer com recheio de cheddar. Eu quero essas coisas, amor. Eu quero milkshake, eu quero molhar batata no milkshake. Eu quero, amor, eu quero calypso, que eu gosto. Eu quero tomar Yakult, coisa de gordinho mimado, né? Eu quero, amor, eu quero essas coisas. Eu quero isso, eu quero comer comida chinesa, eu quero tudo isso. É isso que eu quero, é isso que eu quero agora. Se comprar agora, eu como tudo. Aí ela falou assim pra mim: mas é melão ou melancia? Aí eu falei assim: amor, eu tô contigo, melão, tomei o suco. Mas dentro de mim eu via, é claro que é um exemplo do apetite. Por que eu dou esse exemplo? Não é brincadeira apenas, ok? O apetite é algo muito sério na nossa vida. Se você não controla o que você come num prato, se você é vencido por um prato de comida,
que mais você vai controlar? Eu brinco assim, né? Talvez eu tenha ouvido isso de um pastor mesmo. Se você não vence um pedaço de pudim, como é que você vai vencer um temperamento? Se você não vence um pedaço de doce, como é que você vence um temperamento desequilibrado que causa estrago emocional na sua família? Como é que você sabe o que é certo e não consegue fazer? Eu uso esse exemplo do apetite porque na verdade ele é o nosso instinto primitivo. Ele diz do nosso prazer e da nossa necessidade básica. E as coisas que a gente gosta de fazer, e as coisas que a gente pensa que são boas fazer e não consegue fazer. Quem é que nunca pagou um plano de academia e não foi? Já pagaram? Eu já paguei 1 ano. Anual era mais barato. Sempre assim, eles já sabem. É uma estratégia de marketing. Empurra o anual nesse pessoal gordinho. Que eles não vão fazer. Vai ficar livre a academia e a gente vai estar lucrando. A Bíblia fala que essa lei é universal e todo mundo tem acesso a ela. Olha que texto interessante. Está em Romanos 2, 12 a 14. Ele, Deus, punirá o pecado, onde quer que seja encontrado. Castigará os pagãos quando pecarem. Embora eles nunca tenham ouvido a respeito das leis escritas de Deus, porque no fundo dos seus corações, eles sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. As leis de Deus estão escritas dentro deles. A própria consciência os acusa ou por vezes os desculpa. Na visão bíblica, a moral existe e todo homem recebe a revelação do que é certo e do que é errado, porque a Bíblia diz que a eternidade foi colocada no coração do homem. As leis de Deus, ou seja, a vontade divina, o código divino, foi colocado no nosso DNA. E nós sabemos o que é certo desde que nascemos. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que isso implica na sua vida. Você que visita esse lugar, frequenta aqui, de vez em quando, ou vem aqui semanalmente com a sua esposa, vem sozinho, vem com os amigos, vem para aprender um pouco mais sobre Deus, para tomar decisões, para conhecer mais a Deus. Se você faz isso, você é parte de um processo espiritual, do que Deus está fazendo. Você é parte de uma busca de Deus por você. É um Deus que não se cansa de te buscar, e a Bíblia vai dizer que Ele persegue você. A bondade e a misericórdia de Deus te perseguem todos os dias da sua vida, e Ele vai te trabalhando para que você vá abrindo os olhos e conseguindo enxergar essa realidade superior, essa verdade, esse bem. Como disse um amigo meu, pastor, eu estou vindo aqui, na verdade ele me chama de Tonato, ele, Tonato, estou vindo aqui e eu quero entrar no caminho do bem. Ele usou essa expressão, eu quero entrar no caminho do bem, cara. Eu sei qual é o caminho do bem, eu sinto que eu sei, eu já sei como é, eu quero entrar nesse caminho. A gente sente, você que está visitando a gente aqui, frequentando esse lugar, para ter uma experiência real com Deus, você sabe para onde Deus está te levando. É algo superior, é algo melhor para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. É algo que tem vida diferente do que você já viveu até hoje. A gente sabe lá dentro, Deus não deixou ninguém sem esse acesso. Cravou a eternidade e as leis dele no coração dos homens. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, isso traz uma implicação. A implicação é, Salomão descreve assim: agora que já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Então você tem que temer a Deus, guardar esses mandamentos e essa lei, porque isso é essencial para todo ser humano. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus vai trazer a julgamento tudo que está oculto. Se Deus existe, existe uma moral absoluta. Se Deus existe, todos os homens têm acesso a essa verdade absoluta. Se Deus existe, todos os homens prestarão contas do que fizeram aqui nessa terra. Essa é uma verdade bíblica. Um dia a gente vai se deparar com a moral absoluta, com a verdade absoluta, com o bem absoluto. E a gente vai ter que dar conta de interpretar o que a nossa consciência disse para nós. E a gente não teve, às vezes, força ou coragem de se abrir para que houvesse em nós uma transformação. Eu digo isso porque eu acredito na lei de Deus não como um monte de regras. Eu não acredito na religião como um monte de nãos, porque é assim que muitas pessoas acreditam. Você conhece alguém que virou religioso e ficou pior do que já era? Vocês murmuraram e eu não entendi. Lógico. Muito comum. Alguém que está feliz, tem a esposa,
tem os filhos, sai para comer, está tranquilo. Aí ele descobre uma igreja, ele começa a frequentar. E aí ele descobre uma moral absoluta. Ele diz assim, agora eu vou viver esse negócio. E ele começa a se tornar um cara pior. Ele, ao invés de viver aquilo, a sinceridade daquilo, ele começa a julgar pessoas que não estão naquele padrão dele. Ou ele olha para pessoas que há meses atrás estava vivendo o que ele vivia e fala, como é que vocês podem viver isso, seus pecadores, vocês vão para o inferno. E começa a trabalhar esse tipo de dinâmica onde a religião é instrumentalizada pelo medo, pela culpa, pela ganância e pelo mérito. E aí o camarada está numa vida espiritual que ele diz assim, já que eu não sou tudo aquilo que eu tenho que ser, porque eu olho para isso aqui, esse DNA, essas regras que me deram para viver, eu não consigo perdoar como está escrito aqui, eu não consigo deixar de ser avarento como está escrito aqui, eu não consigo ser verdadeiro como está escrito aqui, eu não consigo ser alguém generoso como está escrito aqui, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter equilíbrio emocional como está aqui. E aí ele olha para isso e fala assim, o que eu posso fazer? Ou eu peço transformação e reconheço e me humilho perante o Deus que pode me transformar, ou eu vivo minha vida, pelo menos parecendo que eu sou tudo isso. Já que eu não sou, pelo menos eu vou parecer que eu sou. E aí eu ponho uma roupa boa, e vou para um lugar religioso, e me reúno com esse pessoal, e lá dentro, durante 2 horas de culto, eu sou aquilo. Isso acontece com muita frequência. As pessoas olham para si e sabem que não vão dar conta daquilo, mas preferem parecer. Eu vou dizer a você, para mim, a religião e a vontade divina, essa fonte objetiva de moral, ela não é uma regra, ou ela não é uma estrutura de regras a serem cumpridas, ela é um código, ela é um DNA que Deus colocou no nosso coração. A nossa vida só faz sentido quando a gente encontra esse propósito dentro de nós, quando a gente encontra Cristo que coloca na gente dizendo assim, você foi criado para ser isso, a sua natureza carrega a minha imagem, a sua natureza carrega o meu código, a sua natureza carrega a mim, você tem a minha marca. A Bíblia usa isso dizendo assim, você foi feito para revelar a minha glória, você foi feito para ser a minha glória, você foi feito para me representar. E quando você descobre isso, que já está em você, o Espírito Santo começa a trabalhar e revelar isso em você. Começa a pôr as coisas no lugar. A gente acha que Deus quer fazer uma pequena reforma no nosso coração. Existe uma metáfora que diz assim, que você tem uma casa dentro de si. E alguém vem, Jesus ele entra, ele fala assim, preciso fazer uma reforma aqui dentro. As coisas não estão tão boas, eu posso deixar essa casa mais bonita. Fala, tudo bem Jesus, fica à vontade. Ele começa a fazer essa reforma. E toda reforma incomoda a gente, quem já fez reforma em casa sabe. Começa a arrastar móveis, começa a ter poeira, começa a dar bagunça. Ele fala, mas Jesus, está estranho. Não, mas eu estou fazendo algo bom, confia em mim. Jesus pega uma marreta e quebra uma parede do seu quarto. Fala, Jesus, mas estava bonito. Não, calma. Quebrando tudo, vai arrumando. Fala, tudo bem Jesus, estou começando a ser mais paciente. Estou começando a ser mais perdoador, estou começando a ser mais generoso, sou mais honesto, parei de mentir, cortei meus contratos ilícitos, cortei as relações que eu tinha de infidelidade. Jesus, eu estou andando agora, estou crescendo. Aí ele continua destruindo um pouco mais, reformas, fala, estou ficando bem, que casa bonita. Aí quando está tudo tão legal, você fala assim, está bacana, eu já estou gostando de mim mesmo. E a gente põe um critério para gostar da gente mesmo, geralmente o critério é bem baixo. Já estou gostando de mim, já estou bom. Aí Jesus pega a marreta de novo e entra quebrando tudo. Plá, 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 empurra. Jesus, pelo amor de Deus, já estava tudo bem. Fala assim, peraí. Eu não estou fazendo uma reforminha em você. Eu não estou fazendo uma mudancinha de comportamento em você externa. Eu estou querendo construir um palácio para poder habitar dentro de você. Eu quero quebrar tudo, eu vou arrancar desde a raiz, eu vou arrancar tudo para poder morar aí dentro. Eu quero que você seja a minha habitação. Cristão é um pequeno Cristo. Eu quero morar com você, eu quero ser confundido com você. Vai ser do meu jeito ou do seu jeito? E a gente não quer isso, sabe por quê? Porque incomoda. Quando está tudo quase, está tanto bonzinho, a gente vai ser destruído por dentro de novo. Isso acontece todo dia na vida de alguém que está levando Deus a sério. Você começa a caminhar e você percebe que Deus vai simplesmente moldando você. Quando você acha que já está lá num ponto, tem um monte de coisa para quebrar ainda. Ele fala, eu quero ser alguém que vai ser confundido com você. Paulo entendeu isso num grau que ele falava o seguinte, já nem sou mais eu que vivo, é Jesus que está vivendo em mim.
É uma transformação de dentro para fora. Não é uma transformação comportamental e ética exterior. É algo que transcende. É algo que encontra o teu DNA espiritual. Você entende isso? Para mim isso é a lei de Deus. Toda vez que você quebra uma lei dessa, ou um conselho de Deus, você está desfigurando o projeto dessa casa que Ele queria poder fazer em você. Cada vez que você desconfigura a lei de Deus para poder ferir um ser humano, ou ferir-se a si mesmo, você está desumanizando a si mesmo, está perdendo o seu código de humano que você era para ser, o ser humano, o tipo de gente que Jesus queria que você fosse. Então não é uma lei moral para cumprir, um monte de regra para poder fazer a partir de quando eu viro religioso. É um estilo de ser humano. É um tipo, uma qualidade de vida que você vive porque Deus projetou assim. Para você ser, nessa terra, a exata revelação e manifestação física da glória invisível de Deus. Quando você entende isso, meu querido, quando você experimenta isso, o que está dentro de você, o que o Espírito Santo vai gerando em você, essa desconstrução do que você acha ser moral e ético para a construção do que Deus tem de vontade plena para a sua vida, para o seu casamento, para o seu negócio, para o teu temperamento, para tudo que você pode achar relevante na tua história, ali você passa a ter vida. Vida. E a Bíblia fala, vida exuberante, vida abundante. Sabe uma oração que Davi fez? Quero deixar com você, para você fazer junto comigo. Ele diz assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei, Senhor. Dá-me entendimento para que eu guarde a Tua lei e possa obedecer a Tua lei de todo o coração. Muitos de nós temos que pedir para Deus literalmente abrir nosso horizonte, para que caiam algumas escamas e preconceitos que nós temos, para começar a enxergar espiritualidade, religião, lei de Deus, código moral, como um tipo de ser humano que eu quero me tornar. Não como uma regra, mas como um código que Deus quer construir e gerar em mim através do seu Espírito. Do seu Espírito. Abre meus olhos, Senhor, para eu ver isso. Abre os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da Tua vontade. E me dá um Espírito que tenha vontade de Te obedecer. Quando você faz isso, quando você se abre a esse ponto, eu estou falando para pessoas que estão vindo a essa série, vindo à Nova Semente há tanto tempo, e estão querendo tomar uma decisão de ir para o caminho do bem, de conhecer quem é Deus de verdade. Quando você faz isso e toma essa decisão, eu não consigo sozinho, eu me humilho, eu reconheço, eu quero poder ter paz no meu coração e andar no teu caminho. Quando você faz isso, Deus responde de uma maneira incrível para você. Ele fala assim, ó, se você quiser, eu darei a vocês um coração novo. Ezequiel diz, eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e o meu espírito vai levar vocês a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Você entende quem faz a obra? Você entende que você que está buscando tomar decisões ao lado de Deus e fala assim, eu ainda não estou pronto, tem muita coisa para abandonar, tem muita coisa que eu não gosto em mim. É esse tipo de gente que Deus tem especialidade em trabalhar. É gente que fala, eu não consigo, eu estou distante demais, já fui longe demais. É esse tipo de ser humano que Deus tem prazer em restaurar a imagem dele dentro dele. Restaurar, pegar de dentro aquilo que você era para ser e falar, vem para fora. Eu quero que você seja isso. Isso, você é meu filho. Você vai viver do jeito que eu quero que você viva agora. Toda vez que eu aprendi que pecado era quebrar uma lei, eu ia ser punido, era muito difícil encarar um Deus melindroso que estava atrás de mim para me punir o tempo todo. Quando eu entendi que era um código, um jeito de viver, um propósito de vida, eu entendi que quando eu me firo com o pecado, eu estou desconfigurando quem eu sou. Parou de ser uma regra externa para passar a ser uma lei de vida. Ele coloca no meu coração o desejo de encontrá-lo. Se você está aqui hoje, se você frequenta esse lugar em busca de uma experiência com Deus, você já é parte de um trabalho excepcional que a Trindade faz em seu favor. Tem gente orando pela vida de vocês. Tem gente que ora nesse lugar todo dia pela vida de vocês. Para que pessoas pisem nesse lugar e tenham um contato com Deus e redescubram a sua identidade em Deus. Você pode ser fruto de uma oração de uma avó, de uma tia, de um amigo.
Deus está trabalhando, Ele diz que isso é uma obra, nós somos seres inacabados. E Ele diz, eu que comecei a obra, vou completar essa obra na vida de vocês. Não tenha medo disso, não tenha medo disso. Se você sente o ser mais absolutamente incapaz de tomar a decisão ao lado de Deus e falar que você pode viver o plano de Deus nessa terra, é você que Deus precisa, é de você que Deus mais espera apenas uma resposta: Senhor, me mostra que é possível, eu quero experimentar isto. Vou dizer a você, na minha família isso aconteceu. Meu pai, por exemplo, o objeto de vida e de oração da minha família era orar pelo meu pai. Vamos orar pelo meu pai. Meu pai, transformações. Escolhi o caminho que não era um caminho de vida. Minha mãe, eu, meu irmão, orávamos constantemente em cultos de oração da igreja na época, para que Deus falasse com meu pai, para que esse código viesse à tona no meu pai. Sabe pessoas que você humanamente olha e fala assim, não tem possibilidade. Você conhece gente assim que fala, isso aqui jamais vai pisar num lugar como esse, ouvir sobre Deus e falar que Deus agora é o Senhor da vida dele, ele submete a isso, quer viver para a glória de Deus. Nunca ele vai fazer isso. Jamais ele vai falar que quer ter uma experiência com Deus e falar que vai mudar o que ele é, ou começar a ser alguém do bem. Jamais, essa pessoa está longe demais. É esse tipo de gente que Deus adora trabalhar. Porque aquele que acha que já sabe tudo, e que já conseguiu tudo, fecha as portas para a transformação de verdade. Continua olhando no espelho e achando que é bom parecer. Nunca ser. Meu pai, passado pouco tempo, para quem sabe como funciona a religião cristã, nós temos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. O protestantismo instituiu o símbolo na sua liturgia, como Jesus ensinou, o corpo de Cristo como o pão, o cálice, o suco da uva, o vinho. Isso representa o sacrifício de Jesus. Um dia numa Santa Ceia, numa comunidade que eu frequentava, quem me serve a Santa Ceia? Vem um homem de terno, gravata, e era o meu pai fazendo assim, estendendo o corpo de Cristo para eu provar o símbolo desse corpo. Eu olhava para meu pai e falava, puxa vida, nunca imaginei, no meu maior sonho de vida, que um dia o meu pai me serviria o símbolo do corpo de Jesus. Jamais imaginei isso. Deus gosta de trabalhar com os difíceis mesmo. Se você se sente um assim, e está demorando para entender a beleza da experiência com esse Deus, eu quero deixar para você uma oração. Uma oração. Se você está aqui nesse lugar e mesmo é cristão, e eu conheço alguns que eu vejo aqui que já estão numa caminhada há muito tempo, servem a Deus, e estão buscando entender quem é Deus a cada dia, para você também serve essa oração. Porque todos nós carecemos desse mesmo poder e dessa mesma transformação para viver o que Deus sonhou para nós. Para viver esse plano que Ele traçou na eternidade. E essa oração está em Salmos 51. A oração de um pecador, como eu e você, que muitas vezes se entregou a esse sentimento. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Vamos orar isso juntos. Você olha para a tela e ora comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Senhor, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, Senhor. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, só contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu sei que desejavas a verdade no íntimo, o Senhor deseja isso, que eu tenha a verdade no meu íntimo, e no coração o Senhor me ensina a sabedoria. Então, Pai, purifica-me e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa oração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Bonita oração, né? Bonita essa oração. Senhor, cria em mim um novo coração. Quando a Bíblia coloca a palavra cria, esse criar é criar do nada. Não é o meu coração, lembra que eu disse? Sendo reformulado. É um novo coração. Eu darei a vocês, se vocês desejarem, o meu espírito. Eu darei a vocês, se vocês quiserem, eu darei o meu coração. E o meu espírito, o meu coração, vai levar vocês até alegria e prazer em descobrir o que é viver a minha vontade. Vocês vão conhecer o que é esse padrão absoluto no coração, cravado na mente, e vão experimentar um outro tipo de vida. Deixa eu ser mais honesto ainda com você para encerrar esse momento. Essa série teve 5 episódios, falamos sobre Jesus, a Bíblia, milagres. Falamos sobre o problema do sofrimento humano. Mas a gente chega no final das contas para entender que tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de olhar para Deus e dizer assim, eu quero te conhecer. E mesmo a fé é um presente de Deus. Mesmo a fé, para acessá-lo, é um presente dele. Então é só aceitar o presente e falar assim, eu quero te conhecer, eu quero me comprometer contigo. E veja, conhecer e ter uma experiência sentado na escuridão é uma coisa. Vir para a luz, usando essa metáfora, e se comprometer com o que Ele tem para você, na dinâmica da vontade dEle na sua vida. Esse é um passo a mais. Eu vou ser bem específico. Eu encontrei uma pessoa que me cruzou o caminho aqui e disse assim, pastor, eu já frequento a Nova Semente há 2 anos. Eu venho toda tarde e sento nos bancos aqui e essa escuridão me ajuda porque eu fico quietinho. E pastor, o senhor nem sabe, pastor. Se não fosse a Nova Semente nesses 2 anos de turbilhão na minha vida, talvez eu nem tivesse vivo. Isso aqui me ajuda demais, pastor, vocês me ajudam demais. Eu já aprendi muita coisa aqui, pastor. Isso aqui me manteve são, me manteve em paz. Eu saio daqui em paz para a minha semana. Muitos de vocês que frequentam esse lugar sentem isso. Eu vou dizer a você o que eu disse para ele. Assim, por que você não toma uma decisão de sair da escuridão do auditório e falar, eu quero me comprometer, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero tomar um passo em direção a essa vontade, eu quero ter a minha experiência real com Deus. Eu e minha esposa queremos conhecer isso e viver isso, não só ouvir falar. A gente tem aqui planos para estudar a Bíblia com você, para ouvir tua história, para aprender contigo, para trocar experiências. Nós temos estudos durante esse programa, um pouco antes, durante a semana, todo o tempo. Momentos para a gente poder junto crescer na Escritura, na vontade de Deus. Eu digo a você, como disse a ele, por que você não faz isso? Vamos estudar a Bíblia junto, vamos caminhar. Tome decisões, se comprometa com o pouco que você já sabe. Se comprometa com o pouco que você já sabe, mas se comprometa com tudo que você tem no coração. Com tudo que você tem na alma, com todo o esforço que você já tem, se compromete com essa verdade. Se ela é verdade, se ela faz sentido para você, se joga de cabeça nisso e vive isso, porque vai ser bom, vai te preparar para as verdades maiores, vai te preparar para desafios maiores. Faz isso, deixa o Espírito Santo mexer contigo. Eu digo isso a você, deixa o Espírito Santo mexer contigo. Deixa Ele mexer contigo, deixa Ele te dar esse novo coração, deixa Ele te dar esse novo espírito estável, com desejo de conhecê-lo. E tome decisões. Tome decisões, pequenas decisões, não é mudar a vida inteira, não é largar tudo de um dia para o outro, pequenas decisões. Me procure, a gente é extremamente acessível aqui, a gente está aqui, você pode pegar qualquer pessoa da equipe, falar comigo, após os programas, durante a semana. Procure a gente para a gente conversar. Gosto muito de almoçar junto com você, gostaria muito, tomar um café da manhã, jantar com você. De conversar, trocar experiências, aprender contigo e poder te ensinar um pouquinho mais. Faça isso. A gente deseja que você tenha a sua experiência real com Deus, porque para nós, nesse lugar, isso tudo que a gente fala aqui é bom demais para não ser verdade. É bom demais para não ser verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensa nisso, prova disso. E eu quero orar por você. Deus, crie em nós nesse dia um novo coração. Dá para nós uma semana de prazer para viver na Tua presença, a Tua vontade. Vamos orar junto? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa série de mensagens que trouxe reflexões para nós de maneira prática, sobre a Tua vontade para a nossa vida, sobre como a gente pode acreditar, Pai, no Teu livro sagrado, nos milagres, na ressurreição de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus.
que mesmo em meio ao caos desse mundo, existe um Deus de amor, um Deus justo. E Pai, acreditar que existe sim no nosso coração uma lei que nos atrai, um código que nos atrai ao Teu coração. Todos nós sabemos disso, Senhor, e que a gente possa encontrar essa eternidade no coração e poder externar isso para as pessoas vivendo o Teu plano nessa terra, Senhor. Eu oro por aqueles que têm vindo para esse lugar, semana após semana, como a gente diz aqui, Pai, te procurando, gente que assiste pela internet, gente que ouve os podcasts, gente que acessa esse conteúdo de alguma forma e vem para cá para te conhecer. Eu quero orar por esses, Pai, que talvez ainda não tomaram decisões ao Teu lado, estão vivendo uma vida de acordo com a Sua vontade, mas sentem que precisam de algo mais, de um abraço, de um carinho, de um apoio espiritual, de mais conhecimento, de mais discernimento. Senhor, para esses que estão nesse lugar agora, eu peço um toque todo especial do Teu Espírito que transforma a nossa vida. Dá a todos nós nesse auditório, Pai, quem está nos ouvindo agora, um novo coração, Senhor. Dá a todos nós o Teu Espírito, sopra sobre nós o Teu Espírito, para que a gente receba do céu o desejo e a alegria que é viver a Tua vontade nessa terra, Senhor. Nos dá esse privilégio para essa semana. E acima de tudo eu sempre te peço isso. Coloca paz no nosso coração. Nós sabemos que vai ser do Teu jeito, nós sabemos que vai ser no Teu tempo, porque o Teu jeito e o Teu tempo é sempre o melhor para a nossa vida. E a gente quer que seja assim, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa nos ensinar a ter prazer em vivê-la e experimentá-la cada dia. Levanta essas pessoas, Pai, que querem se comprometer contigo, que elas tomem um passo a mais e que a gente possa crescer juntos até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Legal, gente. Obrigado por terem vindo. Boa semana para vocês. Para você que quiser me encontrar, pode me procurar durante a semana aqui, ao final das programações. A gente quer dar passos a mais com você nessa caminhada de fé. Vou fazer um pequeno comercial da próxima série. Nós falaremos sobre relacionamento. Masculinidade, feminilidade, sexualidade, filho, solteiros, casados, relacionamentos humanos, o amor, as dificuldades que temos para conviver e para se acertar nessas relações. Você está convidado para a série Amar É. Se lembra dos bonequinhos que tinham do Amar É? Alguém se lembra desses bonequinhos? Quem se lembra é da década de 70, tá fazendo assim. Então, você que se lembra, vem para cá, vão ser 6 semanas a gente discutindo esse desafio que é se relacionar em família, se relacionar com casal, com gente que a gente quer amar, construir uma vida, filhos que a gente quer educar, enfim, eu acho que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu espero você aqui semana que vem. Traga amigos, traga pessoas, casais que estão precisando ouvir isso, que querem ouvir disso, ou que pode fazer a diferença para a vida deles e para a tua também. A gente espera vocês aqui sábado que vem, às 5 e às 7 horas. Deus abençoe vocês, boa semana.